Você já se sentiu inseguro ao responder se ele ou ela volta no tarô? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Mas muitos tarólogos travam ou dão respostas erradas por não conhecer a estrutura certa. Então hoje eu vou ensinar aqui para você uma tiragem de tarô para o amor, para você entender se esse ciclo se encerrou ou se ainda tem. E se você quer aprender a ler o tarô de forma profissional e ética, esse vídeo vai mudar o seu nível de interpretação. Então já fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar a carta da ilusão, que é uma carta que as pessoas confundem, acham que a pessoa vai voltar, quando na verdade é verdadeira ilusão. Bom, antes de abrir as cartas, é importante você entender como formular a pergunta. Eu sou a Suriane e aqui você aprende a ser uma taróloga ou tarólogo de verdade. Então já deixa o seu like se você quer dominar tiragens de amor. Bom, é muito importante você entender que se você perguntar somente se ele volta ou ela volta, é uma coisa muito vaga, né? Por que isso? Porque assim, muitas vezes o grande problema, conforme você vai conhecendo melhor seus consulentes ou entendendo algumas situações, você vai começar a perceber que só saber se essa pessoa volta ou não é o suficiente. Porque se, por exemplo, a pessoa estava sofrendo muito com essa pessoa, não adianta voltar para ter o mesmo tipo de sofrimento, você concorda? Então, é muito importante, primeiro, conversar com o seu consulente ou com a pessoa que você for atender, né? Seja uma pessoa próxima, amiga, enfim. Entender o momento da pessoa, a situação em si, para você também ajudar a pessoa a formular a pergunta. Porque muitas vezes o interessante não é só saber se a pessoa volta, é entender se existe energia, né, para a pessoa continuar essa relação, se ela vai ser feliz ao lado dessa pessoa caso ela volte, entende? Então é interessante você, de forma sutil, ajudar a sua consulente a formular uma pergunta que seja mais completa, entende? Para você trazer também uma resposta mais eficaz para a pessoa, né? Porque ela vai entender, além do fato da pessoa voltar ou não, e sim, se é uma pessoa que realmente faz sentido manter na vida dela ou dele. Bom, então eu vou ensinar para você agora o método de 3 pilares, né? É um método de 3 cartas, onde você vai ter cada carta representa um posicionamento diante dessa resposta. Então você pode até perguntar se essa pessoa vai voltar ou não, mas você pode colocar algo mais completo, onde você pode saber se de repente, se essa pessoa, ela voltando para a vida dessa pessoa, vai ser melhor para ela, se realmente vão ficar juntos, se vai ser uma coisa, vamos falar, uma relação mais saudável caso essa pessoa volte. Então você pode complementar assim essa pergunta. Bom, o erro desse método normalmente está na segunda carta, eu já vou te explicar por quê. Então, considerando essa situação, se essa pessoa volta ou não, e se vai realmente fazer essa pessoa feliz, você pode considerar o posicionamento da seguinte forma. A carta 1 é o momento dele ou dela. A carta 2 seria o desafio ou o que impede a volta dessa pessoa. E a carta 3 seria a tendência real, o desfecho dessa situação. Lembrando que com o tempo você pode variar esse mesmo método de 3 cartas, tá? Você pode colocar o momento atual, o desafio, o resultado, você pode variar da forma que você intuir. Bom, então com o exemplo que eu separei aqui, só para você entender, né? Então dentro desse contexto, né, para você entender se a pessoa volta ou não, e se vai realmente fazer a pessoa feliz, qual que é a tendência aí para essa situação. Então, entendendo aí o momento dele, que seria a carta 1, separei como exemplo a carta do eremita. Então, nesse contexto, é uma pessoa que está mais introspectiva, está preferindo ficar sozinha nesse momento, né? Então é uma pessoa que precisa se isolar de alguma forma. Agora, o que impede essa volta, né? Qual que seria o desafio para essa situação? O 5 de ouros, nesse contexto, representa uma situação onde a pessoa não se sente valorizada, ou uma pessoa que naturalmente não se valoriza e por isso qualquer situação externa ela considera que alguém está desvalorizando ela. Então isso é uma coisa que contribui muito para a pessoa querer se isolar. Agora, falando da terceira carta, né, que seria o desfecho, a tendência para essa situação. Então, 8 de copas nesse contexto mostra uma tendência para a pessoa abandonar essa situação, né? Então, a pessoa que desiste, que não vai dar uma nova chance. Então,
o que eu costumo recomendar? Quando você faz esse tipo de leitura, é importante você você recapitular aquilo que foi falado para trazer uma conclusão da ideia. Então, nesse contexto, se a pessoa vai voltar com ele ou com ela ou não, né? A gente poderia dizer que não, porque é uma pessoa que está preferindo ficar sozinha, uma pessoa que está triste, não se sente valorizada. A tendência é que a pessoa realmente não volte mais. E aí, só complementando, né? O erro da segunda carta normalmente a pessoa ela ou pode ler de forma linear, né? Porque existe uma diferença, né? Se você não coloca, né? Você pode colocar isso, né? Colocar uma posição para cada carta, o que representa na leitura, ou se a pessoa de repente fica nervosa, acaba lendo de forma linear, muda já o significado, né? É onde a pessoa ela não lê como um desafio e considera que a pessoa ela de repente está buscando ser valorizada de alguma forma, tem a questão, né, do significado da carta, mas a pessoa ou ela pode ler de uma forma muito pesada, muito negativa, ou a pessoa considera como uma coisa conclusiva para a leitura. E isso pode mudar um pouquinho o significado. Então agora vamos a uma outra interpretação, uma outra forma de interpretar com duas cartas, tá? Eu fiz uma combinação de arcanos maiores com menores para ficar uma coisa mais prática para o seu dia, né? Então vamos lá. Então, considerando uma resposta mais positiva para uma situação, onde a resposta deve ser sim ou não, certo? Então, considerando uma resposta positiva, que veio aqui, que eu separei, foi a carta do julgamento, com 2 de copas. Então, pensando nessa situação, sobre a pessoa voltar ou não, como é que vai ser essa situação, o julgamento nesse contexto mostra que é uma pessoa que está mais consciente, que está reavaliando essa situação, uma pessoa que está realmente pensando melhor, mas é uma carta que traz uma positividade, quando é combinada com 2 de copas. Por quê? O 2 de copas representa a união, né? Representa uma tendência maior para a pessoa querer reatar, se ela está afastada. Uma pessoa que está afastada, está pensando, mas ela quer realmente voltar, porque ela considera que esse momento é mais favorável para isso. Já no contexto negativo, né, que tem um peso mais negativo para a situação, a gente tem aqui como exemplo a torre com o 3 de espadas, né? Então, a carta da torre, ela já representa algo que não tem mais estrutura, né? Então, quando existe uma ruptura, uma tendência para uma ruptura de algo que já não estava legal. Então, pode ser algo, de repente, um relacionamento de longo prazo, um casamento, mesmo que não tenha muito tempo, mas é uma relação que já está tão desgastada que não tem mais força para continuar. E aí a tendência, né, nesse contexto, é que a pessoa realmente rompa ou se separe ou peça um divórcio, só que é uma situação que vai trazer muita dor, muito sofrimento. E o 3 de espadas, ele tem esse peso, né, nessa situação, um peso mais negativo. Só que algo positivo para essa situação é que é uma situação que vai trazer muito aprendizado, mesmo que seja através da dor, vai trazer muito aprendizado aí para o seu consulente. Então é uma outra forma de você ler sem colocar um peso muito grande na leitura. Inclusive, na aula anterior que eu falei sobre os arcanos menores, eu falo também sobre essa forma de leitura. Você percebe que para ler o tarô para o amor, existe técnica e não apenas intuição? Se você sente que precisa de um passo para você nunca mais ler sem medo de uma mesa, no meu curso completo, Tarô Intuitivo Revelado, eu te explico como que você pode ganhar essa confiança, essa segurança para fazer leituras cada vez mais completas. O link do meu curso está aqui fixado no primeiro comentário. Lá você vai ter acesso a todos os módulos do curso, são todos muito bem explicados. Inclusive tem um botão do WhatsApp, onde você tocando nesse botão, você vai entrar em contato com a minha equipe, que vai estar te aguardando para tirar todas as suas dúvidas. Inclusive, eles estão sempre disponibilizando cupons para a campanha do mês. Então toca já nesse link, entre em contato com a minha equipe, verifique se ainda tem algum cupom disponível para você. Então agora eu vou falar sobre aquela carta que é da ilusão, né? Que muita gente acaba confundindo nesse contexto de volta, né? Se a pessoa vai voltar e cai essa carta na leitura, a pessoa fica às vezes confusa, né? Porque muitas vezes o desejo, a projeção, ele pode ser muito facilmente confundido com uma esperança, uma falsa esperança de volta, né? A carta 7 de copas, ela representa muito bem essa questão da fantasia, né? Onde a pessoa ela fica criando falsas esperanças o tempo todo, achando que a pessoa vai voltar. E isso não acaba acontecendo na prática, né? Então,
essa carta ela também pode representar uma carta de alerta aí para você que faz esse tipo de leitura, para você também não criar expectativa para a sua consulente ou seu consulente. Se cair essa carta, você pode até, como alerta, né, falar para ela não fantasiar ou ele fantasiar uma possível volta, porque isso provavelmente não vai acontecer. E por que provavelmente? Porque o tarô, ele não é um decreto, ele mostra uma tendência para o momento atual. Lembrando que o livre-arbítrio, ele é sempre respeitado, ou seja, a pessoa ela pode mudar de ideia sim, mas considerando a energia do momento, se cair essa carta do 7 de copas, a tendência maior é que o seu consulente ou a sua consulente esteja mais fantasiando uma situação. Agora você já tem a ferramenta para responder com segurança. Então já pratica essa tiragem e coloca aqui nos comentários qual carta cai mais na tiragem de amor. E não esquece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as aulas que eu coloco aqui no canal, tá legal? Gratidão e namastê!